se possível, você fizesse uma pesquisa e você acabou de dizer que houve uma explosão, um incêndio lá na sua rua por conta dessas empresas várias que ficam usando os postes, né, de forma que ninguém sabe se é devida ou indevida. Se isso é legal, né, porque eu ali mesmo, de vez em quando eu passo por um lugar que chega até uma barriga assim, muito pesada, de tudo quanto é fio, tô vendo a hora de cair em cima de um, de outro. E tem uns que ficam no chão, quebra. Vários ali nessa rua 7 de setembro aqui, tem uma academia ali em frente à academia. Outro dia eu passei ele caminhando, meu amigo. Porque é baixo. Os fios todos no chão, mas porque quebrou mesmo. Quebrou. Não é porque é baixo, não, quebrou. Na Barros de Almeida também. Logo depois, do mesmo lado do Incá, mas em direção ao São Benedito, mais abaixo um pouco, a mesma situação. Praticamente arrastando no chão ali vários fios. Isso aí. Então, o nosso compromisso é que Iago Lima faça uma pesquisa sobre isso. Eu digo Iago Lima, porque Josi Ribeiro também pode fazer, mas eu sei que ela está com trabalho na defensoria, não sei aonde, tudo quanto é lugar. Iago também está, que pegou aí agora um contrato grande aí, muito grande. Quantos mil processos de água chegaram ali mais ou menos? Rapaz, de primeira, porque a gente já está recebendo o subestabelecimento, 16 mil. Só da primeira semana. Só 16 mil. Então, como diz o outro, é pau-viola, requer muito conhecimento, muita atenção. Inclusive, a gente acabou assistindo o Jogo do Brasil no próprio trabalho para poder dar conta das como é que fala? Dos processos? Da audiência marcada. Então a gente tem que ficar trabalhando e assistindo o jogo e trabalhando ao mesmo tempo para dar conta. A previsão é na média de 300 audiências, mais ou menos, aí 500 por semana. Ô, gente, falando em Jogo do Brasil, que tristeza aquela ontem, gente. Eu pensei que eu tava numa confiança, eu tinha uma esperança tão grande que o Brasil iria passar ontem. Foi tão Tá botando fé não só passar ontem, no título, eu não tô vendo assim nenhuma seleção. Gente, o Brasil jogou muito, deu sangue dentro de campo, que foi aquilo. No segundo tempo, no primeiro tempo foi ruim o primeiro tempo. Né? Foi ruim. Agora no segundo tempo e na prorrogação, o time da Croácia só teve aquela chance. A única chance que teve, fez o gol. Agora também, que goleiro é esse? Agora, Alisson, o cara fica a vida toda sem trabalhar. Na bola que vai, ele toma. O cara perde. E aqueles pênaltis que Alisson não pegou um pênalti. Eu fiquei igual a Jojo Tadinho ontem, revoltada. Eu disse, gente, como é que pode? O homem não pegou um pênalti, seu Pedro? É verdade. Mas repare, o que é que isso aí é um ensinamento para nós de que a gente não deve depositar esperanças, porque o Deus que existe, ele é Deus não só para os árabes, não só para os argentinos, não só para os brasileiros, né? Ele é um Deus para todos. E a mesma esperança, talvez os croatas precisassem de mais alegria do que nós brasileiros. Nós vivemos. A gente já teve uma. Não, é verdade. Não estou dizendo que eu gostei do Brasil ter perdido, muito pelo contrário. Mas a gente tem de analisar desta maneira. Nós temos um país fantástico, fabuloso, um povo alegre, um sol bom, nós temos praias à vontade, uma natureza, né, florestas, rios. A gente tem tudo. A gente só não tem uma coisa. Formação acadêmica, porque os nossos governantes não investiram na educação, na formação de um povo. Só isso, né? Porque isso gera muita riqueza e respeito. Mas nós temos um país fabuloso, talvez os croatas precisassem de mais alegrias do que a gente. Tá entendendo? Eu vi aquele povo ali, tudo ali, coitadinho. Se eles perdessem, eu acho que ia ter um suicídio em massa ali na Croácia. Eu vi a cara dos caras quando o Brasil fez o gol. Oh, Deus, mas foi triste. Mas é assim, o jogo é jogo, né? É jogo. Verdade. É jogo, né? Bom, foi bom, Josi, ter colocado isto, tal, a vida segue, né? A vida segue, os jogadores estão com suas contas bancárias popudas, cheias, lá com dinheiro, muito recheadas, né? E o nosso povo brasileiro continua a sua trajetória, aqui enfrentando o nosso dia a dia, o nosso cotidiano maravilhoso, né? Pena que está chegando ao nosso final do programa, ao final do nosso programa, né? Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube, viu? Super indico. Temos uma pergunta? Restou uma pergunta.
Foi sobre uma senhora. Faltam 10? Por que tá colocando ali? Não siga por esse relógio aí, não. O que é aquilo ali? Eu tô mostrando. Ô, Dina, o que é aquilo ali, bicho? Conserta esse relógio aí, velho. O que é aquilo ali, rapaz? Não. Tá 14 minutos atrasado. Aí tá eu mostrando Esse aqui. relógio aí, porque bota esse negócio. Chegou no intervalo cedo. Acabou já. Intervalo cedo, Foi. 8h26 intervalo. Bom, pela primeira vez, acabamos antes do tempo e recomeçamos depois do tempo. Maravilha. Certo. Então, pronto, professor, tem uma pergunta da ouvinte que ela quer. Saber se ela Boa. pode fazer a venda do terreno dela. Ela é casada, só que ela separou de corpos do esposo, porém não fez a separação de fato ainda. Se ela pode pegar o empréstimo sem a anuência dele. E aí, Iago? É bem complicada essa situação, Peraí. né? Ela tá querendo Pegar o empréstimo. pegar um empréstimo. Só que ela quer utilizar o terreno como garantia para esse E empréstimo. ela é separada. De corpos, de fato, não. Ela não separou legalmente do esposo. Ela ainda é casada com ele. E aí, Iago? Judicialmente, tá lá consta como casada. E infelizmente, Então é casada de direito. é de Isso. direito. Separada de corpos, de fato. E eu gostaria de dar uma notícia mais alegre para ela, mas a situação é que como o bem ainda consta como propriedade comum, e no caso, se eles tivessem a união estável ou casados no regime da comunhão parcial, o bem pertence aos dois, salvo se ele ganhou de herança ou se foi fruto de herança também da parte dela. Mas se foi na constância do casamento dos dois, pertence aos dois o bem. Então, nesse caso, ela iria precisar sim da conivência dele e da autorização. Mas ele tem que se analisar também que há dois sujeitos e um terceiro que é o banco que vai se entrar nessa relação aí, que a gente tem que analisar a quem cabe o quê, direito ou dever. Então, se ela quer pegar esse empréstimo, ela primeiro tem que fazer a separação de direito, finalizar esse processo de separação junto com o ex-companheiro dela, e só aí depois do inventário, porque tem que saber, como o nosso colega explanou aqui, se foi uma doação, se foi constituído pelos dois, para assim ela ir ao banco solicitar esse empréstimo utilizando o terreno como garantia. Vem cá, aqui tem uma... Tem pergunta? Oi? Pergunta. Bom, enquanto isso aqui tem uma pergunta seguinte. Se meu filho tem direito a 13º da pensão, se ele recebe, se o filho tem direito a 13º. E aí, posso responder, Josi? À vontade, Pronto, você complementa, faz esse favor. Nessa questão, tem que se analisar se houve a sentença que determinou a pensão para a criança, se na sentença consta lá que os proventos dele de ganho salarial, os rendimentos dele, se estão todos ali descritos, 13º, férias, se a criança ela tem, se o menor ele tem direito a receber esse valor, se for determinado um valor fixo para essa pensão. Mas hoje não se está mais determinando o valor fixo de pensão, até porque porcentagem, porque tem-se a correção anual, então não seria bom para o judiciário fixar um valor e todo ano está tendo que ter audiência para poder renovar esse valor. Então, tem se buscado uma porcentagem. Agora, tem que ver se a porcentagem fixada é em cima dos rendimentos ou não. Então, nesse caso, todas as verbas trabalhistas, salvo as indenizatórias, que aí pertence somente ao pai, mas se for verbas remuneratórias do pai e está lá fixo na sentença o valor de 30%, é bem capaz de que essa criança, esse menor, tenha participação sim. E basicamente, tipo, se a pensão ela é descontada direto na folha salarial, essa criança ela tem direito a receber o 13º, proporcional das férias, caso o pai venha tirar essas férias. Então é um direito que é coberto para ele. Ele vai receber o 13º se for descontado direto em folha. Se for em folha, né? Isso. Certo. Bom, pois não.
ou fixado na sentença como um valor já proporcional. vinha no acordo Isso, ali os assinado. 30%. Ou se for valor fixo, descrito exatamente qual a parcela que vai pagar. Caber. Isso, justamente. Pronto. Essas respostas foram dadas por Josi Ribeiro e Iago Lima, certo? Josi Ribeiro hoje veio com uma performance diferente, né? Usualmente ela vem de calça comprida, né? É um vestidão aí. Hoje ela botou um vestidão, veio cheia de ouros, né? Oi, Jesus, abençoa! Veio direto do Egito. Né? Tá vendo aí o Catar, ó? O Catar, a Copa já tá trazendo, ó, ouro para as nossas vidas. Exatamente. Mas, não, parece que